Hoje, eu digo que eu gasto 70-30, é a minha média. Tá. 70% eu estou no presente, aplicando aquilo que eu aprendo, e 30% eu já estou lá no futuro. Sim. Estou aprendendo neurociência, estou aprendendo inteligência artificial. Está no ar mais um DAPcast, o podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria. Hoje está aqui o Josias Messias. Prazer tê-lo aqui conosco, Josias, no nosso humilde DAPcast. Prazer é meu, Dario, estar no DAPcast e poder compartilhar um pouco, bater um papo legal sobre os temas que são da nossa área. Bom, Josias, prazer de novo, né, cumprimentar você, porque sei que, cara, eu faço os convites aí no LinkedIn, né, fiz abordagem para você e para outros grandes nomes aí da indústria, né, da tecnologia, e o pessoal vem aqui de bom grado, tal, e é uma política do ganha-ganha, e o nosso público aí ganha muito mais. Então, gente, ó, já no início aí, ó, já começa a se inscrever aí, quem tá no Spotify, depois já dá um pulo aí no YouTube também, faça inscrição no canal da DAP, porque os caras que vêm aqui são fera, e vocês vão ver aí durante o episódio aí. Eu sempre inicio aqui o DAPcast e eu dou oportunidade para as pessoas contar um pouquinho da história, né? Como que você chegou aí. Hoje eu sei que você representa, né, várias instituições, várias marcas, né? Pró-Usinas, Pró-Cana. E eu gostaria de saber, né, um pouco da sua história aí, como que você chegou até isso aí, né? E depois a gente vai falar um pouco de tecnologia envolvida à indústria, envolvida ao agronegócio, né? E como que foi o início, né, da sua jornada e como você chegou até esse status de hoje. Então, Dario, esse é pouca gente conhece a minha história, né? Eu tenho começado desde o ano passado a contar um pouquinho sobre isso, porque é uma história, eu diria que muitas vezes é inacreditável, não é? Hoje a gente tem um ecossistema focado em comunicação, Certo. Com o Jornal Cana, o site, as próprias redes sociais também se tornaram, né? Eu, dentro do setor bioenergético especificamente, eu sou o que tem mais seguidores no LinkedIn, então, exclusivamente dentro do setor bioenergético. Tá. Né? E temos uma atuação também em eventos, aliás, bem forte. É uma área que tem crescido muito. A gente acabou de realizar o Congresso Usinas de Alta Performance Nordeste, lá em Recife. Agora, em maio, tem o Congresso Sinatube, que é focado para a área industrial, um grande congresso da área industrial de usinas. Aí, já em junho, tem o Canabio, que é um congresso de manejo biológico e regenerativo da cana-de-açúcar. Aí nós vamos ter prêmios Master Cana Award, temos Sinatube Usina 4.0 durante a FenaSucro. Enfim, a gente tem um programa completo de congressos, workshops e premiações do setor. E na área de tecnologia, que é a última fronteira na qual eu tenho entrado e contribuído, procurado aprender para contribuir com o setor, nós temos a Pró-Usinas, que é a divisão de tecnologia do grupo, Legal. que representa o SPA, é uma tecnologia única no mundo, é o único software de otimização em tempo real para plantas de processo contínuo no mundo, que já está presente em mais de 120 usinas, especificamente usinas de açúcar, etanol, seja de cana ou de cereais, e mais 17 plantas em outros segmentos, em 10 países. Então, essa foi... Eu vou contar como é que chegou como é que um vendedor vira jornalista, como é que um jornalista vira organizador de eventos, aí como vira um comunicador, aí como vira um agente de transformação digital, que essa é a função que a gente tem exercido cada vez mais. E também temos a Axiagro, que é uma plataforma de hardware e software com inteligência artificial de otimização das operações mecanizadas agrícolas. Que legal. Então, esse é um negócio importante. Hoje nós temos 3 empresas no Brasil
não é? Que formam esse ecossistema. A Profortec, nos Estados Unidos, que é uma fronteira importante hoje de transformação digital. Então, a gente conseguimos juntar não apenas aquilo que é focado em usinas, o que a gente conhece bem, sim, 37 anos nesse mercado, que a gente conhece bem, que é usinas de açúcar e etanol, e também aquilo que é eu diria que o início do pipeline do que está sendo desenvolvido no mundo. Então, a Profortec nasceu com essa percepção internacional do ecossistema. E o mais recente, a Macau, que é uma empresa em Uganda, onde a gente está construindo uma casa para os pequeninos do Sudão, que são refugiados do Sudão e do Sudão do Sul, que se encontram refugiados, claro, em Uganda, um país pacificado, e que precisam de recursos. Então, nós criamos uma empresa, e o objetivo dessa empresa, junto com a Usina do Bem, que é exatamente uma iniciativa das usinas para levar ação social onde poucos vão, né? Sim. Então, a Macau tem esse objetivo e a gente está com projetos nisso. E a história, como é que é a história sua com o setor? 37 anos, né? Eu entrei no Jornal Cana como vendedor em 1988 e trabalhei como vendedor até janeiro de 90, quando fui dispensado por uma situação estranha, porque eu fui eleito presidente de uma associação na época, que é a Associação Brasileira dos Consumidores de Álcool e Combustível, ou seja, uma associação que nasceu para defender o consumo de etanol. Certo. Na época. E aí o patrão não gostou muito disso, mandou embora. Em abril o Jornal Cana parou de circular e a partir de setembro de 93 eu retomei o jornal, eu fiz um acordo, peguei a marca e retomei já como proprietário. Então de 93 a gente já, de vendedor eu tive que me tornar um empreendedor, de um vendedor eu me tornei um marqueteiro, um jornalista, um revisor, né? E em 2012, isso foi até 2012 com mídia e eventos. A gente já fazia o prêmio Jornal Cana, já fazia outros eventos. E aí, em 2012, a gente teve a oportunidade de participar com o Sinatube, que já era um evento um seminário desde 2001 que a gente realizava em parceria, né? E aí eu fui assumindo responsabilidades no Sinatube. Em 2012 a gente assumiu o controle do Sinatube, focado sempre em um evento que fosse menos oba-oba e mais focado em conteúdo para as usinas. Tá. De usina para usina. Dali nasceu uma visão muito clara nossa. Levar valor. Agregar valor, ou seja, o conteúdo, a grade tem que ser formada principalmente por cases das próprias usinas e especialistas. Então, esse foi o foco, continua com essa receita. E a partir de 2000, e aí a gente, pensando estrategicamente, olhando para o futuro, a gente via que era inevitável que as redes sociais ocupassem o espaço que a mídia até então, impressa principalmente, tinha. Que a gente tinha um Jornal Cana que era grande, era uma estrutura grande, a gente chegou a ter 37 colaboradores, o jornal saía na FenaSucro com 240 páginas, era um livro, pesava 5 quilos. Porra. Imagina isso. Um guia prático. Guia prático, imagina isso. Mas a gente viu que não tinha tração para obter receita com o site e, ao mesmo tempo, as plataformas ocupando. Então a gente pensou, o que a gente vai fazer? E também conhecendo as demandas que as usinas tinham, a gente percebia que faltava, que abria-se uma nova vertente, uma nova avenida de oportunidades com a transformação digital. E eu entendia que era inevitável que sistemas inteligentes ocupassem cada vez mais espaço e contribuíssem para que as usinas continuassem competitivas, sustentáveis. E aí nasceu a ProUsinas, criando a ponte entre tecnologias com cases de resultados confirmados e as usinas que a gente tinha muito relacionamento. Certo. E aí, a primeira tecnologia que nós trouxemos para essa plataforma foi o SPAA,
e dali para cá eu tive que me enveredar por um outro caminho, que é deixar só de conhecer as usinas por fora e passar a conhecer as usinas por dentro. Processo interno Processo interno. Porque como é que eu vou vender uma tecnologia se eu não conheço o cliente, não conheço as demandas, não sabe as não dores. conheço as dores, os processos. E isso começou uma jornada de conhecimento que ela não para. Hoje eu digo que eu gasto 70-30, é a minha média. Tá. 70% eu estou no presente, aplicando aquilo que eu aprendo, e 30% eu já estou lá no futuro. Estou aprendendo neurociência, estou aprendendo inteligência artificial, estou entendendo quais são, não apenas lá fora, nos cursos como eu fiz, que mudou muito a minha vida, que foi o curso de conselheiro de administração no IBGC, certo, em 2022, mas outros, como hoje eu participo de um programa chamado Inspire, é um programa de educação executiva para executivos, baseado em neurociência para tomada de decisão rápida e sob pressão. Sim, você está se preparando, né? Você está se preparando porque, assim, eu acredito que você está trabalhando com tecnologia. E você falou, estou trabalhando 70 executando, né, o que eu aprendi, 30 eu estou aprendendo mais, né? Se você não se atualizar e não buscar o que vem do futuro e, na verdade, fazer acontecer no futuro, como que você vai se dizer um cara que está trabalhando com tecnologia, que sai um telefone hoje e daqui 2 meses sai outro para substituir esse, né? Eu vejo as pessoas falando de tecnologia e aplicada ao meio industrial. Cara, a tecnologia hoje ela está muito acessível, né? Ela está muito acessível. Só que a pessoa também tem que olhar por exemplo, você tem uma aplicação, né? Eu vou perguntar um pouco mais dessa aplicação, mas você tem uma aplicação de tecnologia para a usina, beleza? Agora, a pessoa que tem acesso gratuito a um OpenAI, ChatGPT, um Gemini do Google, ou qualquer outra aí que seja gratuita, e ela usa ele como um site de busca, como o Google, ela tá perdendo tempo, não é? Porque assim, se a pessoa tem esse acesso, é gratuito, é fácil, tem cursos aqui no YouTube sobre isso, tem treinamentos gratuitos em várias plataformas. Por que não ela utilizar isso para converter, para ganhar dinheiro? E esse é o principal dilema das corporações. Porque hoje não é só a geração nova. Claro que a gente tem que dar um foco nela. Sim. Porque essa geração que está entrando, ou entrou nos últimos 5 anos, ou está entrando no mercado de trabalho agora, ela já é digital. Sim. Então ela tem muito acesso, à linguagem é digital e até o modo de pensar é digital. Ela quer facilidade, ela já pensa logo numa solução rápida, ela não quer trabalho. Esse trabalho no sentido... Antes a gente... eu cito isso na indústria, né? O cara ia lá pegar a marreta e a chave para aprender como é que era. Hoje ele não quer fazer isso, por que não? Ele quer saber qual é a lógica que está envolvida, porque é isso que interessa. Trabalho inteligente. Gastar menos energia para fazer aquela mesma coisa ou até mais, né? E tem gente que reclama porque é saudosista. Eu não reclamo porque eu tenho 3 filhos homens que estão, e graças a Deus estão melhor do que eu, porque eles já nasceram com essa mentalidade. Eu chamo do ócio produtivo. Ou seja, não é só o tempo de lazer, é a forma como que você utiliza o seu tempo. E cada vez mais vai ser crescente esse uso. Sim. Não importa qual seja a geração, o uso de tecnologia como o ChatGPT, por exemplo, na vida particular, vai crescer muito. Agora, e como você faz isso dentro da corporação? Sim. Como é que você transforma isso em algo que seja produtivo? Né? Então, e eu vou um pouco mais, né, além. As pessoas, né, seja ela empreendedor ou intraempreendedor, porque tem muita gente dentro das companhias, dentro de usina, dentro da indústria, que está empreendendo ali. Ele é intraempreendedor porque ele está pensando no futuro dele, da família dele, e ele traz inovação, solução para ele poder ganhar mais. Então, cara, ele é uma barganha, né? Ele resolve um problema desse tamanho e ele também vai ganhar proporcional ao problema que ele resolve. Independente se a empresa reconhece ou não, o mercado vai reconhecer. Porque esse é o profissional que está sendo mais procurado no mercado. Exatamente, exatamente. E como que essas pessoas que querem empreender ou intraempreender
como que ela utiliza essa tecnologia que está acessível a favor, né, do negócio dela ou a favor do setor dela que ela está gerindo, que ela está administrando. Essa é a grande questão, né? O Dapcast, ele tem essa missão também, né, de levar esse conhecimento e levar um pouco, que nem você traz cases aqui, né, da tecnologia. Nós, né, temos vários participantes aqui que trazem com pouco investimento a aplicação de tecnologia que traz grandes resultados, né? Isso. Essa tecnologia que você está trabalhando especificamente para usina, o que que ela traz ali, o que que ela qual o problema que ela resolve para o pessoal da usina ali? Então, especificamente para a área industrial, desde 2015, que a gente fechou a parceria com o SPA, com a Soteica, e que já estava num grupo no Paraná e ainda não tinha se expandido para as demais usinas. E nós assumimos a parceria estratégica e comercial com eles e percebemos essa demanda, uma demanda que eu diria que essa é a cereja do bolo na indústria 4.0. Tá. Por que eu digo que é a cereja do bolo? Que o SPA, que é o software de otimização em tempo real da cogeração e da planta industrial, ele é a cereja do bolo. Porque na indústria 4.0, e eu gosto sempre de, quando eu falo alguma coisa, eu sempre gosto de entender os fundamentos. Sim, claro. Qual é o fundamento da indústria 4.0? A maioria só vê a fumaça, o que está por fora. Por exemplo, o pessoal acha que inteligência artificial é indústria 4.0. Não é. Sozinha, não. Sim. Tem gente que acha que, se eu fizer alguma coisa legal, um robô é indústria 4.0. Pode ser, mas sozinho não. Mas já existe há muito tempo, antes da indústria 4.0. Algoritmo existe há 60 anos. Algoritmo, que eu tô falando, digital não, eletrônico, porque na época ele rodava de forma eletrônica, não é? Indústria 4.0, o conceito foi construído pela ACATEC, Academia de Ciência e Tecnologia da Alemanha, em 2011. Sim. E nesse conceito ela trabalhou quais eram as 10 tecnologias que fariam sentido para fechar o ciclo e entregar valor. Nasceu numa indústria que é de manufatura de precisão. Então, qual a diferença da manufatura de precisão? É que eu tenho um ciclo fechado e nesse ciclo fechado eu tenho os fatores sob meu controle. Eu consigo controlar. E aquilo que eu não consigo controlar, por exemplo, numa peça eu não consigo fechar aquela peça com qualidade, eu tenho uma vantagem. Essa peça vai para uma área que vai fazer um refurbish, um retrabalho. E as que estão prontas vai para um estoque. E acabou. E cada etapa faz isso. Pensa numa estrutura de carro. E aí, mas ela trouxe não só as 10 tecnologias, ela trouxe também os níveis de entrega de cada tecnologia. Então, o primeiro nível os dados. É você ter um sistema estruturado de dados. Coleta e processamento. Coleta e processamento. Segundo, é transformar isso em rede. Então, se você compartilha isso em rede, é o segundo. O terceiro é se você consegue transformar esses dados, cruzar esses dados e gerar visibilidade desses dados. O quarto é já dar o cruzamento desses dados usando lógicas, qualquer lógica que seja. E aí o algoritmo é matemática, tá? Sim. Então a gente pensa que é um negócio do computador, não. Sempre foi, desde o início da matemática. Então, você usando essa tecnologia, cruzando dados de vários setores, você consegue ter alguns insights. Então, entre aspas, esse quarto seria o que a gente conhece hoje de gestão à vista. Certo. Então você vai chegar numa usina e vai ver lá quadros de dados. Aquilo só é... Mas numa interface com o usuário, né? Sim, ele tem processado para que você enxergue algo. Claro, mas... Então, ele tem um nível de entrega 4, mas ele ainda não, ele tem uma inteligência para te mostrar, mas ele não tem uma inteligência para operar. Sim. Bom, nesse nível também... supervisório, monitoramento. É monitoramento, é gestão à vista, é trazer visibilidade. E, claro, nesse também se integram as lógicas locais. Então, nesse quarto nível de entrega, você tem os PIDs, famosos PIDs...
e tudo mais, e até os controles avançados. Tá. Olha que interessante, tem gente que acha que otimização em tempo real é a mesma coisa que controle avançado. Não é. Sim, sim. São coisas distintas. E eu acho que esse podcast acho que é uma oportunidade que a gente tem para trazer essa percepção mais clara. Não é? Lembra que a gente falou que a maioria da estrutura de automação nasceu para a indústria de manufatura? Sim, claro. Isso quer dizer que na indústria de manufatura o tempo é absoluto, ele não é relativo. Sim. Por isso o P&D funciona muito bem. Quando você entra em plantas de processo contínuo, o tempo passa a ser relativo. E esse tempo relativo, ele não consegue dar essa precisão, porque o algoritmo do P&D, ele demora um tempo mais ou um tempo menos. E nesse tempo mais ou tempo menos, a gente sabe que uma atuação correta no tempo errado é uma atuação errada. Então, o P&D tem essa desvantagem, né, como lógica primária para o controle regulatório de uma planta de processo contínuo. O que o controle avançado faz? Ele pega dados históricos de quais são essas oscilações, essas variações, não é? E encontra alguns setups, quais são os melhores setups desse que você ajusta, não é? Essas variáveis, não é? Mas isso é sempre baseado numa variável principal e num setor específico. Tá. E ele é baseado em dados históricos. Ele não encontra um ponto ótimo que, no caso de plantas de processo contínuo, são dinâmicos. Sim. Então isso é controle avançado. Ele basicamente corrige o defeito dos algoritmos de P&D. Sim, mas ele não é otimização em tempo real. O que é otimização em tempo real? É eu saber que para eu mudar o set point, ok? Da caldeira, por exemplo. Tá. Qual que é o melhor set point da caldeira agora? É linear? Não, esse aqui é o set point que não muda. Não. Depende da demanda que ela vai trabalhar, né? Depende da demanda e depende do que entra. Sim, claro. Então, isso é o que uma otimização em tempo real faz. Ela, na verdade, e no caso para usina só existe o SPA. Ele modela um gêmeo digital robusto, não é? De toda a planta, ainda que seja para atuar num local único, eu faço uma modelagem, nós fazemos uma modelagem básica das entradas e das saídas, e quais são as variáveis que impactam esse set point aqui. E esse set point passa a ser dinâmico. Como? Não adianta eu recuperar. Então, a moenda toca o pau e o que tiver para frente é problema de quem tem. Os caras se viram. Então, não é correto. Sim, claro. A gente usa sempre o exemplo da embebição, né? Que é o volume de água que você coloca para capturar mais açúcar, sim, né? Mais sacarose. Só que tem um problema. Se você, em algum momento, o teu sistema do fluxo de caldo ou da evaporação não estiver preparado para tirar essa água, você está trazendo açúcar e vai ser jogado fora, vai ser perdido. Sim. Então, o que é importante? E na caldeira, né? Então, a caldeira aqui... Então, o que é importante da caldeira é a melhor condição interna dela, mais aquilo que está entrando, e mais aquilo que ela tem que entregar, e não é o que ela tem que entregar agora, é o que ela tem que entregar na rampa dela e na rampa dos equipamentos. Isso quer dizer que a caldeira ela não é que nem um carro que você acelera, ela sobe e desce Não, ela tem uma rampa, né? E pronto. E aí a evaporação também, aí você tem um tacho que está sendo alimentado naquele momento. Então, eu preciso de uma demanda de vapor. Ou não, o tacho está sendo arriado. Eu posso reduzir um pouco. Sim. Então, a gente chama isso trabalha sob demanda de ali, né? trade-off. Tá. A diferença do SPA de otimização em tempo real para um controle avançado, que o controle avançado é local e ele só encontra uma variável no passado. Tá. E o SPA é baseado em engenharia, balanço de massa e energia, e vai pensar, mesmo que ele atue no único ponto, ele vai estar sempre pensando nas lógicas, né? Na estabilidade e na eficiência da planta toda. Ou seja, o que é que eu posso fazer para perder menos? Qual é o melhor que você pode fazer
menos. E aí a gente volta lá nos 6 níveis da indústria 4.0. Então, o quinto nível é a previsão, a previsibilidade. Previsibilidade. É quando você consegue, através de várias tecnologias, e o gêmeo digital, ele serve para isso também. Ok? Então, eu consigo criar um gêmeo digital que não precisa ser um SPA, pode ser outras ferramentas. A Soteca, inclusive, possui ferramentas nesse sentido, que vai simular o que vai acontecer. Sim. Ok? Beleza. Isso já é algo interessante. Porém, uma das questões que, como eu tinha falado, e que a gente precisa entender, é que para fazer planejamento, a mesma deficiência que o P&D tem na atuação em relação ao tempo, a ferramenta de simulação também tem. Porque para você trabalhar com tempo, então fazer planejamento para uma safra, fazer quanto que dá para pôr um equipamento aqui ou não, isso, as técnicas normais de regressão não linear, regressão linear, isso permite um gêmeo digital por indicador e baseado nessas técnicas, vai conseguir te entregar isso. Só que isso não serve para set point. Por que não serve para set point? Porque ele deveria ser dinâmico. Exatamente. E porque ele tem que entender o tempo. Sim. O tempo faz toda a diferença. Rampa, né? Qual que está aqui, qual que não está aqui. E isso só é obtido através de uma ferramenta que é fruto de 40 anos. Então a Soteca não começou, ela implantou o primeiro SPA em 2009. Então estamos completando 16 anos já implementados. Mas ela começou em 87. Puxa então vida, começou fazendo reconciliação de dados, fazendo medidores virtuais, um negócio que a gente precisa falar, que é muito legal hoje, já é um avanço você ter, né, na usina, porque se você for... Medidor de vazão? Todo tipo de medição, todo tipo de medição, certo. Você conseguir fazer não pelo sensor específico, mas pelas correlações. Então, como as grandezas ali, as variáveis de comparação? Exatamente. Então, o SPA, hoje, usufrui e cria medidores virtuais. Por exemplo, qual é a sacarose, o ART que está entrando agora na planta? Hoje, se você quiser saber, você tem que pôr um NIRS no primeiro e no último terno, com precisão. Ok? E tem que ser bem calibrado. Tá. Beleza. A gente já faz isso há mais de 10 anos com SPA, uma diferença pequena, de menos de 1% de acurácia. Como que é feito isso? Pelo balanço de massa e energia. Então, pelo balanço de massa e energia, se mudou a vazão aqui, se mudou o volume ali, se mudou o Brix aqui. Então, são uma série de correlações e esse é um algoritmo que é algoritmo genético. Ele vai aprendendo conforme vai mudando os cenários. Sim. Né? Então, ele vai ter um machine learning ali que vai aprender sobre isso. Então, essa plataforma... Aprende com o processo. Essa plataforma que inclui modelo fenomenológico, MPC, lógica fuzzy a gente só usa para tratar os dados e para atuar o laço fechado, entende? Então, teoria das restrições, né? Claro, balanço de massa, balanço de energia, termodinâmica aplicada, Sim. fantástico, e cinética, físico-química. Tem muito conceito ainda da engenharia, da física. Da engenharia que está dentro da plataforma. E ela tem que ser robusta. Por isso que a gente fala, praticamente tem que fazer o projeto de trás para frente exatamente como que é a planta. Por quê? Porque ele vai atuar se, a gente até diz, se a engenharia da planta permite, o SPA... E a equipe sabe fazer, o SPA executa. Sim. Fica tranquilo, ele faz por isso. Ele vai seguir as limitações que ele encontra na planta. Isso, então o nível 5 é essa previsibilidade, mas não dá atuação. Tá. O SPA não, ele não só te mostra o que está, as possibilidades do que vai acontecer, e ele, antes que aconteça, ele já começa a atuar para que não ocorra os desvios. Mas isso eu tenho um nível de login, de liberação. Por exemplo, ele não funciona de forma autônoma na correção do processo se eu não tiver uma liberação de alguém. Na verdade, assim, quando você está validando os laços fechados, tem esse trabalho. Tá. Mas depois não. Por quê? Porque o SPA, ele não sabe operar a planta. Entendi. Você acredita que ele não sabe operar a planta? Uma tecnologia, uma plataforma fantástica como essa, quem sabe operar a planta, quem é? Operador, quem está envolvido no processo. A única coisa que ele pega é, usando a teoria das restrições,
qual que são as lógicas que a operação usa para cada situação. Ele vai pegar o histórico de boas práticas ali. Pega essas boas práticas e replica 24/7. Então, se o operador esqueceu, ou não conversou com o outro, ou prefere ter uma atuação diferente, não. Essa boa prática desenvolvida pela equipe, pela gestão, é implementado 24/7. Ele só antecipa... esses são os desvios. Sim. Ele antecipa o desvio e debaixo da lógica que a equipe mandou, ele atua assim. Ele escreve o set point remoto. Em vários setores. Hoje nós temos uma usina com 9 setores já totalmente com set points remotos, operadas pelo SPA. Pelo SPA. Tá. Por exemplo, eu otimizo também a parte de controle de equipe para fazer esse controle? Sim, a diferença só é o seguinte, é que quando você... eu até uso um exemplo, né? Se você tem muito incêndio, sobra pouco tempo para fazer o que interessa. Sim. Quando você coloca uma ferramenta que cuida daquilo que é automático, que deveria ser o padrão, que são as boas práticas, sim. A equipe fica liberada para quê? Fazer coisa mais estratégica, né? Aquilo que só o homem pode fazer. Exatamente. Um pessoal costuma ter muito medo, você que está nos assistindo, esse mundo, meu Deus, onde vai parar isso? Né? Esses dias eu acordei, o GPT me mandou, olha, eu fiz aqui uma imagem sua e fiz um texto sobre você, uma apresentação, gostaria que eu te apresentasse? Cara, eu fiquei assustado. A hora que eu vi, ela sabe mais de mim do que eu mesmo. Então, isso tudo está assustando muito as pessoas, mas a gente tem que entender, e aí quando você estuda algoritmos, inteligência artificial, como é que funciona, é que todo algoritmo precisa de alguns elementos. O primeiro, os problemas. Quais são os problemas que ela vai tratar? E quais são as lógicas para alcançar? Sim. Ou quais são os contextos que ela tem que buscar isso, ok? E por incrível que pareça, a gente até agora só descobriu 2 seres que conseguem criar novos problemas e criar novas soluções para os problemas antigos e novos. Adivinha quem são? Um é o ser humano. E o outro é Deus. Entende? Então o ser humano, a gente não precisa ficar com tanto medo disso, a não ser que a gente não é tão bom ser humano. Sim. O ser humano é o único ser, fora Deus, que tem a capacidade de se colocar fora do padrão de dados. Ou seja, ele fica fora do tempo, fora do local, fora de todo e qualquer padrão. A imaginação humana tem essa capacidade. E assim como tem, e essa imaginação muitas vezes nos leva a criar problemas, né? Sim. A gente não é tão obediente como talvez deveria, não é? Em compensação, a gente também tem a capacidade de resolver, de encontrar também um cenário novo onde esse problema seja tratado. Então, é nesse sentido que a gente vê o empoderamento da equipe. E isso não é uma característica apenas do SPA. Isso é uma característica de qualquer lógica bem implementada no ambiente corporativo. Sim. Sistemas que cada vez mais vão fazer o que seria a rotina para deixar o ser humano fazer aquilo que só o ser humano consegue, que é encontrar os problemas que ainda não estão sendo tratados e desenvolver lógicas, modelar essas lógicas, trazê-las para que a inteligência execute. Sim, serviços rotineiros que talvez seriam entediantes, né? E seriam insalubres. Ou até emocionantes demais, mas que não resolve. Sim, exatamente. Você está 10 anos, né? Eu ouvi esses dias de um profissional que eu respeito muito, e é jovem e está crescendo muito, e fala, cara, eu não aguentei. Hoje, graças a Deus, eu estou numa posição que eu estou ajudando a mudar a usina. É um cara fantástico, jovem, tem 31 anos, e está escrevendo livros, já escreveu livros e tudo, e ele diz o seguinte, cara, eu não aguentava. A maioria das pessoas, de 10 pessoas da nossa equipe, 9 só queriam fazer o que tinha que ser feito, ir embora para tomar cerveja e a coisa dele. Esse é o normal, entende? E ele não se preocupava de resolver o mesmo problema todos os dias. Sim. Ele estava lá para isso. E ele entendia que se ele não resolvesse isso, ele ia perder
o emprego e também não era bom para a empresa e tal. Não, não é aquilo. Qualquer empresa hoje queira ser competitiva, ela tem que buscar essa forma de entender que a inteligência digital permite que você consiga cada vez mais fazer e empoderar a sua equipe, as pessoas, para que elas façam coisas novas. Ela trabalhe na inovação, na Sim, produtividade. E cada vez mais aquilo que já é problema velho ou um problema novo, mas que pode ser automatizado, que existe uma lógica para ser implementado, procurar tecnologias que estejam a partir do nível 4, ou que ela prevê o problema e já começa pelo menos apontar, que é, sim. por exemplo, o laço fechado do Fazer SPA. um monitoramento ali. O SPA ele tem laço fechado que ele já prevê o que vai acontecer e já começa a atuar antes que ocorra, automaticamente. Ele só mostra o que ele está fazendo. Certo. Agora, ele também tem os laços abertos. Os laços abertos, ele vê o que vai acontecer, ou em base daquilo que está ocorrendo, ele tem uma oportunidade aqui de mudar. E do ponto de vista previsto, né, dentro do planejado, das boas práticas, ou você faz um checklist para identificar e validar a causa, ou você já tem algumas atuações específicas. Sim. Então, Possíveis soluções, né? possíveis soluções. Então, o SPA é um exemplo típico disso. E existem várias tecnologias que estão disponíveis para a indústria para fazer esse tipo de inteligência que agrega valor imediato. Eu falo, quando agrega valor, eu sempre penso nas duas vertentes, tá? Tanto para a eficiência da empresa e portanto, ganhos econômicos, Sim, financeiro aí, de processo e tudo, mas também para as pessoas envolvidas, Tá. né? Então, hoje nós temos, entrando mais na sua área, o sensoriamento online, Sim, IoT. wireless. É. Então, olha, imagina, você ter, antes você só tratava algumas coisas, você tem, vamos pensar em gestão de ativos agora, de manutenção, Sim, sim. né, que é uma vertente importante. Só um ponto. Gente, nós estamos falando aqui e talvez o pessoal, o público não entenda algumas siglas. Eu vou só um momento para a gente. Quando a gente está falando, o Josias está falando aí do P&D, é o controlador proporcional integral derivativo que a gente usa na instrumentação, tá? Set point é o valor de referência que o operador coloca lá. Então, quando ele está trabalhando que é dinâmico, é que ele se autoajusta ali conforme o processo. Me corrija se eu estiver errado. Quando ele fala de laço aberto, é como se fosse controle de malha aberta. E o controle de malha fechado, o laço fechado. Só que quando ele fala de laço, é nos termos da tecnologia e do nível, tá, que o software tá na indústria 4.0, né? O nível de eficiência, né, que ele trabalha aí. Essa é uma das dificuldades quando você inverna, né? Na nossa época, falava, hoje você faz uma imersão, né? Sim, então, sim. como eu estou imerso nesse universo, eu já uso logo a linguagem daquilo que tem. Mas ainda bem que você esclareceu, né? Mas é exatamente isso, é que às vezes a gente usa os termos que vieram traduzidos do inglês. Estão sendo inglês. usuais no momento, tá certo, né? É que tem pessoal aqui, o público nosso aqui, como a gente vai falar de manutenção aqui, e o pessoal também tem pessoal de instrumentação, de automação, que para mim, tá? Eu falo por mim, eu sou engenheiro de controle de automação, vim desse universo, e eu tô virando a chave ao longo do tempo. Então, eu já trabalhava com automação, só que quando a gente chega na indústria 4.0, o nível de automação ele sobe um pouquinho, né? E aí a gente começa a falar no modelo mais com software e não tanto hardware. No modelo em que a gente aprendeu era mais hardware do que software. Tinha programação de CLP, mas o cara vinha no final do projeto só para programar e fazer o startup, e comissionamento e startup da planta, tá? Era assim. Hoje, né, como ele está falando de gêmeo digital, tá? Gêmeo digital é você digitalizar a planta e você criar um modelo digital onde você simula o que você quer, tá? Simula com variáveis reais, né? Não é uma coisa fictícia, é uma coisa... Com dados online. Dados online, como ele falou, né? Você pode colocar ela
online ou offline, e você tem uma alteração direto no físico, né? Exatamente. Então, o gêmeo digital, a gente teve o Douglas Pacífico também, que falou muito aqui da Bosch, né? E ele falou muito de gêmeo digital também. Teve outros participantes que a gente, né, contextualizou isso. E é bacana, porque a gente traz case, quando você toca no assunto, a pessoa que está assistindo o Dapcast aqui já sabe, porque ela viu em outros episódios, e é o que está acontecendo. Então, gente, não vem falar que você não tá vendo cases de indústria 4.0, porque a todo convidado, a todo momento, tem aqui, toda quarta-feira, tem um convidado aqui falando de um case de indústria 4.0. No caso, hoje, a gente está falando aplicado à usina, né? Parte açucareira aí, de etanol e tudo mais. E você mesmo disse, né? Você trabalhava ali na parte externa e teve que mergulhar lá dentro para ver, para levar essa solução que você leva hoje, né? E realmente agregar valor. Nós estamos com um projeto aqui na DAP. A DAP é uma empresa de pequeno e médio porte, gente. A gente tem projeto aqui com assistente IA. A gente tem projeto aqui integrando setores com inteligência artificial e Python. Cara, isso há, sei lá, 5 anos atrás, para uma empresa do nosso tamanho, era impossível. Impensável. Era impensável. Era um budget enorme. Você ia investir mais de 200 mil reais. E não ia ficar bom. E hoje, com algumas soluções já de mercado, você com um cara, um integrador aí, um cara que vai fazer, né, toda a parte, você faz uma IA generativa, você traz uma solução interface um usuário com Python, você processa uma computação em nuvem com um banco de dados aí que você criou, né, e isso, né, cai no nível que a gente está falando sobre essa parte de não ficar só no monitoramento, não é um dashboard, né? Não é um dashboard. Não é só uma gestão à vista. Não é só uma gestão à que vista. seria o quarto nível. Você já vai para o quinto, que é prever. Sim. E vai para o sexto, que é a atuação autoadaptativa, generativa, ou seja, encontrando sempre pontos ótimos, não é? Sim. Já automaticamente. Então muda a planta de acordo com a dinâmica que tem e com as metas. Agora, antes da gente falar de gestão de ativos de manutenção, passa um número pra gente, que você tenha, tá? Não precisa falar nome, claro, antiético, mas quantas plantas hoje no Brasil você imagina, pela sua experiência, né, de usinas, que estão com sistemas já funcionando nesse modelo? Bom, isso é fácil. Como otimização em tempo real para plantas de processo contínuo, é só o SPA. Certo. E então esse número está fácil. Não está fácil. Então. Sabe qual é o problema? Nós estamos fechando praticamente. É raro uma semana que a gente não fecha um projeto novo. Então, essa é uma questão importante. Tá. Então, mas assim, plantas, usinas de açúcar e etanol, instaladas com SPA, 122. Poxa vida. Plantas de outros segmentos, inclusive papel e celulose, Klabin, siderurgia, alumínio, a maior planta de MDF do mundo, a Dexco de Agudos, são 17 plantas em outros segmentos. A Mosaic, a Cargill, Certo. olha, plantas, empresas multinacionais Sim. que vieram no Brasil Grandes do seu conhecer setor. e adquirir uma tecnologia brasileira. Olha que legal. Desenvolvida num setor que todo mundo menospreza, ou a maioria menosprezava. Usina de açúcar era sinal de coisa ultrapassada. Olha só, e hoje você ter o SPA sendo apresentado, 10 dias atrás foi apresentado na principal empresa de fosfato nos Estados Unidos, o case da Mosaic de Uberaba. Tá. Que é a otimização do balanço térmico de toda a planta. Qual é a ferramenta? SPA. Então dá para dizer que hoje, como nasceu em usinas e a gente é focado em usinas, é onde expandiu, estamos em 10 países até agora, não é? E mais 17 plantas em outros segmentos. Outros segmentos, por enquanto, só no Brasil. Tá. E essa instalação, vamos partir para a gente explorar aí. A implementação, eu faço a implementação totalmente com a sua empresa, a parte de hardware e software, ou
a usina tem a opção, como, né, vocês têm acesso remoto e tudo mais, ela tem a opção de instalar, seja os sensores, que seja, né, a instalação de hardware na planta, e vocês fazerem a parte de software. Como que é isso aí? Isso é uma boa notícia para você. Uma das coisas que eu ouvi de um especialista, um não, de vários, mas esse que é o Oda, que é um grande consultor de automação lá do Nordeste, e internacional também, é que uma das frustrações dele é você investir numa estrutura de automação e você vê que esse controle não passava muito tempo no automático. Tá. E isso se explica porque você faz uma lógica pensando naquele setor e aí mudou a matéria-prima. Aí teve uma baixa eficiência numa caixa. E aí o que acontece? Tem que baixar para o manual para eles ajustarem na mão. Entende? E aí, às vezes, quando vai usando pouco, dá a impressão que o controle não funciona. Ou que não é... Não, é que aquele controle ele foi feito para aquele setor dentro de algumas variáveis de entrada e algumas variáveis de saída. Tem um range de trabalho. De trabalho, não tem como trabalhar fora. Sim. Entende? E mesmo fazendo ajuste, mesmo fazendo controle avançado e tudo, ele está limitado. É matemática, não é engenharia. Sim. E aí, a vantagem de um sistema como o SPAA é que você vai usar a lógica que você tem. E ele vai fazer esses ajustes, por exemplo, o SPA ele captura os dados, Tá. afere os dados, porque ele às vezes tem um dado fora que a gente sabe que tem uma falha de pelo menos 5% é o padrão na maioria dos sensores. Então ele faz a aferição, gera os medidores virtuais. Com base nesses medidores que estão certos e nos virtuais, ele roda os balanços de massa e energia. Rodou os balanços de massa e energia, ele vai ter uma foto. Qual é a foto? Como é que a planta vai se comportar no momento seguinte. Mas isso aqui já resolve? Ele vai fazer o quinto nível, que é só mostrar o que vai acontecer, mas precisa atuar. O que ele faz? Aí, em cima dessa foto, ele aplica um algoritmo genético híbrido e ele vai encontrar, de acordo com a meta de produção, quais são os pontos que podem ser atuados para ou alcançar a meta ou reduzir a perda. E aí ele faz uma outra foto, que é a foto daquilo que vai ser os set points. Quais são os set points adequados? E aí ele vai escrever o laço. Na hora que ele capturou os dados e ele afere os dados, ele usa a lógica fuzzy, que é a lógica dos controles avançados. Sim. E na hora que ele vai aplicar o set point remoto, ele não pode deixar de considerar a característica do PID. Então, muitas das vezes, ele escreve, ele faz um script, o algoritmo gera um script direto no PID. Entendi. Olha que interessante. Mas eu integro ele no SCADA, por exemplo... Aí, eu tô falando, esse é o nível máximo, ele pode fazer isso. Ele pode atuar, por exemplo, direto em algum atuador fora de uma malha que seja OPC. Tá. Então, se eu tenho alguma atuação, e às vezes pode ser, por exemplo, elétrica tem muito disso. Ele vai direto no inversor de frequência, Isso. que não faz parte de uma lógica, de uma malha, né? E ele vai sozinho e ele atua diretamente ali porque é OPC. E ele consegue fazer isso. Então, lógica fuzzy só usa isso. Qual que é a vantagem disso? É que mesmo com as limitações do PID, o laço fechado consegue, já vendo o histórico de atuação, a lógica fuzzy vai encontrar sempre não só qual é o set point ideal, mas qual é o script para que esse set point seja melhor alcançado. Então, esse é a capacidade. Isso garante com que a disponibilidade, hoje nós não temos nenhum cliente com menos de 80% de uso em nenhuma malha. Então, a pior malha, por alguma razão, eu estou falando pior assim porque vivemos realidades muito, muito diferentes em 120 usinas. Então, a maioria trabalha acima de 95% do tempo com os set points em automático. Tá. E uma outra vantagem, e aí eu digo isso, se você tem automação, então ele vai usar todo o poder da tua lógica e mais precisão. Quanto mais precisão de medição e mais precisão de atuação, menor o range. Mais preciso é o set point. Perfeito. E se eu não tenho? Se você não tem é porque o teu range é grande. Se o teu range é grande, cara, esse ajuste que ele faz, certo? Vamos pensar aqui.
O SPA precisa de tudo medição online? Não. Esse é um ponto fundamental na história. A gente pensa que o SPA só pode operar se em plantas 100% automatizadas e com muita automação e com sensoramento rigoroso. Não. Lembra que eu falei? Ele vai precisar das 5 medições básicas de processo contínuo. Com essas... ponto por ponto, equipamento por equipamento, não. Efeito por efeito ou estágio por estágio. É isso que importa. Então, se ele tem essas medições, naquilo que, claro, tem coisa que não tem pressão. Sim. Mas tem temperatura. Sim. Tem coisa que tem pressão e temperatura. Depende da variável. Tem gente que tem vazão medida. E tem a volume. Outros não, é só vazão e qualidade. Pronto. Se ele tem esses parâmetros, ele lembra que eu falei que ele faz aferição, cria os medidores virtuais. Tá. Com esses medidores virtuais onde não tem medições, ele já começa a atuar num campo com um range reduzido. Então, se você não tem dado, você opera com range maior. Se você já tem um medidor virtual para rodar esse balanço e tudo, significa que você tem oportunidade. Trabalhar mais afinado ali. Mais afinado, e ele vai fazendo isso. Então, é claro que você não consegue implementar numa planta que não tenha pelo menos as medições básicas dos setores de entrada e saída de onde você vai atuar. Não de toda a planta. Porque o SPA a maioria dos projetos começa só na área de energia. Isso é uma coisa interessante. A maior parte das 17 plantas de outros segmentos estão só na caldeira e na cogeração, na UTE. Mas e por quê? Porque o balanço térmico ele é fundamental para gerar estabilidade para todo o resto da planta. Sim. Então, você atuando num ponto só, você já resolve. O SPA pode ser implementado por partes. E a maioria começa pela cogeração, pela UTE. E outro ponto, falar da geração da parte energética, né? Energia é dinheiro, né? Seja ar comprimido, seja vapor, seja o que for, é dinheiro. Você está utilizando, você tem que utilizar de forma inteligente. E no setor, as usinas, especificamente nos últimos anos, têm sofrido com PLD, que é o preço da energia elétrica spot, muito baixo. E aí as pessoas pensam que, mas isso não é tão importante, porque a maioria exporta energia. Se não exporta, então joga o vapor fora e tudo bem. Não é assim. Por que não é assim? Porque a estrutura que ela foi planejada é para uma forma de operação. E aí, a maioria, por exemplo, e aí é um ponto que o SPA faz muita diferença. Aliás, só ele faz. Isso é um negócio interessante. Então, que é o vapor de escape. Ou seja, a maioria das usinas tem a caldeira, esse vapor vai para uma turbina. Sim, sim. E essa turbina vai para um gerador de energia, gera energia, ao mesmo tempo, a saída do condensado. Aí, nesse caso, a maioria é de contrapressão. A grande maioria é de contrapressão. Né? E aí, o processo é tocado por esse vapor, que é chamado vapor de escape. Tá. E aí, esse ponto, normalmente na usina que não tem SPA, ele tem que ser travado, porque não pode brincar com o vapor de escape. Certo? Então, você encontra lá pontos e você trabalha isso. Por quê? Porque qualquer controle avançado ou PID, ele só vai trabalhar dentro daquilo que é o vapor de escape. Sim. Vai trabalhar só dentro da turbina, pensando no vapor de escape. Com o range lá que tem, né? Já o SPA não. Olha o que ele faz. Espera aí. Como é que está a caldeira? Qual que é a demanda do vapor de processo agora? E qual é um ponto importante de trade-off? Onde eu consigo, ao mesmo tempo, proteger a caldeira e, ao mesmo tempo, garantir estabilidade para o processo? No vapor de escape. Então, isso vai mudar, às vezes, a curva de exportação de energia. Então, mesmo que eu não compense exportar, eu tenho que pensar que o mais importante é o preço que está o açúcar e o quanto a variação de vapor afeta, degrada e inverte açúcar. Sim. Então, o foco é a estabilidade de processo e a proteção da caldeira, porque senão a caldeira balança muito, complica tudo. Aí vira o samba do crioulo doido, né? Então, Então, eu preciso fazer isso. E qual é a inteligência que olha para trás, olha para frente e, às vezes, atuando num único ponto, que é a carga dos turbogeradores e do vapor de escape, consigo fazer o controle. Traz paz pro negócio. Bacana. Bom, bacana. Gente, olha, muito conteúdo aqui, muito conteúdo de tecnologia, muito conteúdo de processo, tá? Automação. Então, se você está
aqui no YouTube. Não deixe de fazer sua inscrição. Já, ó, dá um like aí. Clica o dedo, deixa o like, faça a sua inscrição e ative o sininho para avisar dos conteúdos novos aqui no canal. Se está no Spotify ou em outra plataforma de áudio aí, não deixe de passar no canal do DAP Engenharia aí e já deixar marcado o seu like também. Tá legal? Bom, vamos falar um pouquinho da gestão de ativos aí, da manutenção. O pessoal da Enders House é parceiro nosso aqui, então um abraço para todo mundo aí, Luiz, Alessandro, o Rafael, todo mundo que participou aí do Dapcast já, e o pessoal, a gente falou também dos dispositivos, né, terem as opções para digitalização, né, a gente falou até da APL, né, da parte de comunicação e tudo mais, mas os dispositivos inteligentes hoje, eles terem, né, essa capacidade, e a gente olhar, mas assim, eles têm eles exportam esses dados, mas eu tenho que ter algo para processar. Eu também não é assim, né? Eu tenho opção, mas é a mesma coisa que você comprar um carro que anda 200 por hora, mas, cara, você só pode andar 100, então, quer dizer, compra um que anda 100. Não entrega muito, né? Então, né, você não vai poder, mas eu posso acelerar, tá? Você pode ser multado. E aí você tá contra a lei, mas tudo bem. Vamos lá, vamos falar Quando eu tenho esses dispositivos instalados, eu tenho uma metodologia de controle por dados a nível de manutenção, né? E aí, eu não sei, né, se a parte do software que você trabalha nas usinas também faz essa parte, porque assim, é a mesma coisa do set point, né? Então, às vezes um instrumento, ele está fornecendo algo anormal para o processo, e ele mesmo, pelas posições que ele já está dizendo que, porra, tem algo de errado. Vai dar problema. Vai dar problema, exatamente. Então... É isso mesmo. Eu sou conselheiro da TEB Sensores aqui de Araras. Legal. E, aliás, um abraço para o Zé Guilherme, para a turma. E tudo estão fazendo um trabalho fantástico. Nasceram dentro de usina, não é? Estão crescendo muito dentro de usinas, são focados em usinas, e aí mostra um negócio que é interessante, que lembra o nível 5, que é você prever problemas? Sim, sim. Né? Isso, eu diria que gestão à vista é bom. O PCM hoje a maior parte das inteligências estão no nível 4, que é ficar mostrando, apontando, ele captura dados, lança e tal, né? Monitora, e daqui tem uma curva. Mas a maior parte das curvas são estáticas. Então a inteligência do PCM é o seguinte, com base numa série de fontes de dados, não é? Tem tantas horas para tal equipamento dar problema, ou tais coisas, tá isso, tal. Beleza, e aí tem uma ronda, né? E pá. O que veio mudar radicalmente essa dinâmica? Né? A primeira coisa são esses sensores wireless, então ele não precisa do cabeamento. Isso é uma questão que sempre envolve, como você diz, a diferença hoje de você pensar em automação, muitas das vezes, não é só o investimento em si, o dinheiro em si. É a incapacidade, às vezes. Você, para fazer um pouco mais, você tem que mudar todo o seu cabeamento, você tem que refazer. Então, quando pensa em automação por cabo, então você tem uma infraestrutura que precisa ser pensada. Sim. E essa infraestrutura normalmente não compensa fazer para 1 ou 2 equipamentos. Você tem que fazer um plano estratégico, um plano diretor, uma malha de controle, uma malha de controle, você tem que pensar nisso. Então, aí você tem o seguinte, espera aí, eu acho que isso é importante. Eu tenho falado, né, eu exerço muito uma função de evangelista, né? Gente, olha o que tem de fora, olha o que está acontecendo, o que tem dado certo. Então, uma delas é isso, olha para o nível de entrega da tecnologia. Existem tecnologias que estão prontas, maduras, são simples de colocar e entregam alto valor. É uma matriz que a própria ISO 15500 diz, a 27000 também, que é você fazer uma análise de impacto versus esforço. Né? Então, são tecnologias que o esforço é pequeno e a entrega é gigante. Como? Usando o princípio de Pareto. Eu preciso fazer isso em toda a usina?
80% dos meus problemas estão em menos de 20% dos equipamentos críticos. Como é que eu olho esses equipamentos críticos? Eu posso olhar do jeito normal e você ainda tem uma margem de erro significativa e uma margem de risco absurda e que pode comprometer todo o plano econômico da safra, porque um equipamento crítico que quebra e a usina não tem equipamentos, condição de ficar com equipamentos de reposição, backup e tudo mais, e quase ninguém tem hoje, então você isso aí nem estoque a gente tem, que está equipamento, cara. Exatamente. Então, como é que faz isso? Bom, você tem um jeito inteligente de resolver isso. Pondo um monitoramento de temperatura e vibração, que também resolve 90% dos casos. Sim. Olha que interessante. Os dois juntos, mais o orímetro. Sim. Já quebra... Análise de óleo para transmissões aí. Isso, mas 90%. Então, o que você faz? Coloca essa malha de controles de sensores remotos, wireless, que não requer infraestrutura e que, no caso da TEB, como ela é especialista, ela está em outros segmentos, mas nasceu em usina e respira a usina 24 horas, ela se especializou nos principais equipamentos. Nas dores. Dores. E aí criou o sensor para a bomba X da caldeira, ele já tem um algoritmo ensinado para aquilo, mas é um algoritmo que é um machine learning local. Então, a malha daquele sensor já está preparada e ele vai aprendendo com aquele equipamento. Tá. Independe de criar um algoritmo, uma IA dentro da estrutura. A empresa faz isso, já tem a base, e aí, peraí, mas ela entrega isso? Entrega, não é só o sensor. É o quanto esse sensor aprende com o equipamento e vê, olha, isso aqui está fora do padrão. Tecnologia embarcada. Né, e isso aqui vai dar ruim. Opa, então só o fato de você ter isso antes e você fazer, aí obriga o PCM, a manutenção a fazer. Mas tem mais do que isso. Quando você integra, por exemplo, o TEB com SPA, quem vai ter alguns alertas, porque veja bem, você vai manter equipe de manutenção o tempo todo? Se uma das boas coisas da TPM é exatamente o operador mantenedor, sim, e cada vez mais o dono da operação autônomo, né? E tudo mais, você vai ficar preso numa lógica antiga, numa metodologia antiga. Então imagina, você tem 24 horas, na madrugada veio um alerta desse, ele já está ligado na inteligência da operação. Opa, peraí, isso aqui não é meu problema. Ou não, isso aqui é meu problema. Sim. E eu preciso resolver. Nem que seja, olha, antes que ocorra o problema, eu já tenho um alerta nesse sentido. E o que a gente vai fazer? E aí, de repente vai ter que fazer um bypass, de repente eu vou ter que usar um backup, de repente vou ter que reduzir, mas você tem condição de fazer algo que mitiga ou reduz muito o problema de uma quebra. Sim. Então, isso é muito dinheiro envolvido. E é uma forma inteligente, simples e barata. E isso muda, porque eu chamo isso de manutenção dinâmica. Sim. Por que é dinâmica? Porque não. E é uma disciplina que começa a sair só do PCM e entra na operação. A operação tem que entender isso. E ele vai participar disso. E se tem o SPA, é porque ele pode incorporar mais funções, porque cada vez mais a tecnologia vai começando a usar, cuidar daquilo que ele não precisaria ficar o tempo todo nervoso. Você falou um ponto muito importante, cara, que eu carrego... Eu sou um cara de manutenção, trabalho, cara, faz 20 e poucos anos que eu trabalho com manutenção, né? Manutenção e automação, mas hoje a gente faz muita adequação em NR12, somos especialistas, e a gente pensa assim, ó, a gente tem apreciação de risco e tal, beleza. Aí o pessoal pergunta pra gente, mas a NR12, o risco de acidente é zero? Não. Aí todo mundo fica assustado. Não. A NR12, ela vai mitigar, e a palavra que você usou, ela vai mitigar, ela vai reduzir os riscos, né? Muito, vai reduzir muito. E você vai amarrar com outras coisas, com treinamento, com procedimento, com medidas administrativas, né, com sinalização. Então tem todo um conjunto que aí sim vai trazer, né, próximo de zero o risco, né? Com investimento também. Exatamente. Não é assim, não, a NR12 mostra
se a gente aplica a metodologia, usa a norma, e ela diz que precisa ser feito e não faz... Exatamente, exatamente. E tem outro ponto também da manutenção. O sonho de todo gerente de manutenção seria quebra zero, né? Cara, o sonho seria. Eu ouvi falar que não. É? É. Que o pessoal gosta do problema. Não, é que se você tem quebra zero, não precisa dele. Não vai precisar mais de mim, pô. Esse, inclusive, foi o principal problema do SPA no começo. Os gerentes que gostavam da tecnologia ficavam com medo que ela operasse. Né? E aí não precisava mais dele. Poxa. E aí, e se não operasse? Aí ele ia ser demitido. Pô. Então, no começo, ainda bem que eu agradeço Gilmar Galon, Fernando Calzone, Hugo e Roberto Oliveira e tantos outros que na época, imagina isso, 11 anos investiram atrás. na ideia. 10 anos atrás, imaginaram... a gente fala que na época a gente falava de inteligência artificial, eles achavam que isso comia criança. Que isso aí... Então, imagina só. É a mesma coisa, mas depois teve gente que falou, não, eu achava o seguinte, cara, se isso funciona, eu tô ferrado. Sim, se não funciona, eu tô ferrado, então deixa pro outro. Se você pensar, né, a gente pensar em manutenção e pensar na quebra zero, vamos pensar na manutenção de carro de Fórmula 1, ou de avião. Não existe a quebra? Existe a quebra. Infelizmente. Infelizmente existe a quebra. Não tem Gente, não tem como fugir. Como eu falei do risco lá na NR12, que tem uma série de procedimentos, na manutenção, como é o assunto que a gente está falando aí, né? Inclusive falou do PCM, gente, para quem não sabe, Planejamento e Controle de Manutenção. Tem algumas siglas, quando vem aqui a gente tem que ir ajeitando. Tá? Tem uns que é PCM, como o PPCP, né? Que é Planejamento, Programação e Controle de Manutenção, ou no caso do P final, Produção. O que acontece? O carro de Fórmula 1 quebra. É difícil? Muito difícil. Os engenheiros Tudo lá foi fazem feito para não quebrar. Exatamente. Quebra. Eles fazem ações para mitigar. O avião também. Da mesma forma, então, máquina, a gente trabalha estratégias diariamente na manutenção para mitigar, para reduzir essa probabilidade. É ou não é? Sim. Então, é isso. Se tem uma ferramenta, né, que é a sua, que ela ajuda, né? Ela ajuda o PCM, ela ajuda a manutenção, ela ajuda muito mais a produção. Porque, vamos falar o português claro, hoje para o cara vender uma ferramenta que ajuda só a manutenção, fica quase impossível ele vender, tá, gente? Porque se você não pensar na produção, a manutenção hoje não é um setor que antigamente... Olha o pensamento. Pensamento quando eu entrei na manutenção, mecânico parado é dinheiro no bolso da empresa. Nossa! Cara, e só trabalhava com um emergencial, só com corretiva, gente. Então, aí de um tempo, aí eu acompanhei o histórico, né? Aí a evolução. Depois, não, mecânico não pode ficar parado, tem que fazer preventiva, né? Mas preventiva com máquina rodando, aí veio preditiva. Então, cara, evoluiu, né? Evoluiu muito, né? Hoje, cara, detectiva. O pessoal já fala... Então, hoje o PCM tem muitas ferramentas que ajudam o quê? Mitigar a falha. A falha. Tá? E eu acho que tem um aspecto importante. Para as usinas, a gestão de ativo, ela ocupa um espaço muito grande por duas razões. Primeiro, porque o CAPEX é pesado, independente. Sim. Então, equipamento quebrado. E o segundo é o efeito dele. Ainda boa parte das usinas tem 9 meses para colher a cana. E aí tem a janela ideal de RT. Então, você começa com uma morragem, você tem uma curva, de acordo com o RT você tem que processar aquela cana, porque se você não processar ela naquela janela, depois você vai perder o RT, ou seja, você gastou na agrícola para botar a cana ótima e não pôde por causa de uma falha industrial, né? Você perdeu. E mais, você nem sempre consegue moer. Ou moe na janela errada, né, com menos eficiente, ou você não moe. Sim. E isso é custo. Fora que você tem um custo de hora parada, então, de uma usina é muito grande quando você considera só o custo, mas quando você computa a oportunidade perdida, aí extrapola. Então, hoje, por isso está crescendo muito a TEB e está crescendo muito essa ideia de manutenção dinâmica. Eu até gostei do termo que você usa, eu já tinha ouvido, mas agora ficou muito claro para mim. É detectiva. Sim, né? Sim. Ela é uma preditiva detectiva, ou seja, eu detecto e já atuo. Então, essa segurança dinâmica, essa manutenção dinâmica, então ela faz muito sentido hoje,
né? E fica mais fácil também, porque cada vez a gente vai trabalhar com menos pessoas. Cada vez mais a gente tem que entender que é inevitável a universalização dos direitos, essas próprias mudanças que o Trump está fazendo nos Estados Unidos vai levar o Brasil para um eixo de exportar mais para a China e para outros países, alimentos, né? E aquilo que a gente é forte, o agro nosso tende a bombar e cada vez menos pessoas disponíveis para fazer isso. Então, a gente tem que trabalhar com inteligência. Sim. A inteligência está nas tem que se preparar. Pessoas. Vai acontecer, tem que se preparar. Tem que se preparar. A inteligência continua nas pessoas. O que a gente precisa fazer é só desdobrar essa inteligência das pessoas para modelos digitais, lógicas digitais, automações digitais que cuidam disso para que as pessoas, a equipe que está engajada, como você diz, né, esteja pronta para usar a inteligência dela em novos problemas. Ou no princípio de Pareto, né? A gente já cuidou desses, né? Sim. Dos críticos, vamos cuidar cuidamos do A. Agora vamos cuidar dos B, porque também agora a gente pode fazer isso. E aí cada vez é uma melhoria contínua. E eu acho que uma outra vertente, eu não sei, isso, o que eu gosto de todo esse processo de transformação digital, de usar essas tecnologias facilitadoras, essas tecnologias que já entregam muito rápido, né? E que já modelam a inteligência das pessoas para fazer algo rápido e assertivo, é que há um empoderamento das pessoas, mas também há uma operação mais segura. Sim, com certeza. Gente, isso não tem preço, são vidas. Você vai pegar as usinas que têm mais dificuldades e tudo, você vai ver que é porque está fazendo, ou não faz o que a norma diz, sim, ou fez mais ou menos a norma, para inglês ver. Fez para inglês ver, né? Eu ia falar agora. Ou você também não fez uso das tecnologias que facilitam muito e que dá ferramentas para que a equipe consiga manter a norma rodando, viva, né? Sim. Então, eu acho que isso é importante. E quando você tem uma gestão de ativos, que eu digo que é o terceiro pilar da eficiência industrial, né? O primeiro é o design, o projeto de engenharia, o segundo são as estratégias e recursos, o terceiro é exatamente disponibilidade. Se você não tem um ativo confiável e disponível, então o resto você não consegue. Não consegue. E aí você não tem segurança, você não tem eficiência, você não tem estabilidade, então, né? A própria norma, cara, hoje, ela pede histórico de manutenção preventiva. Para você validar, né, laudar, fazer o laudo final. Tem algumas medidas administrativas e a gente tem o histórico de manutenção preventiva. Aí algumas empresas nos perguntam, mas e aí? Você faz essa parte? Eu falo, amigo, eu posso te ajudar a fazer o plano de manutenção, vou te dar uma consultoria porque eu sou de manutenção, mas eu não posso construir um histórico para sua máquina. Então, gente, aqui um alerta, tá, para vocês. A norma NR12, ela prevê o histórico de manutenção, ela prevê procedimentos de segurança, treinamento do operador. Então são coisas simples, né? Inclusive, tem uma live aqui no canal que você pode assistir a respeito desse assunto, que vai te alertar do que você já pode fazer antes de investir em adequação, tá? E se for investir, é claro, com a DAP, né? Tem que... Com certeza. Se eu tô te passando essa informação de bombejada, investe conosco. Esse é o lance do marketing digital, dos influencers, né? O cara dá dica... Sim, pô. Tem a preferência. Tô te ajudando, eu preciso ser ajudado também. Me ajuda que eu te ajudo. Exatamente. Bom, Josias, cara, estamos chegando no final aí. Puta, foi um prazer, cara, ter você aqui. Uma sinergia muito boa. Eu nem vi o tempo passar, falar pra você. Nem cara, eu, cara. Bom, eu já tenho dificuldade com o tempo. Eu sou um P&D. Ainda não me tornei um controle avançado, mas acho que isso não corrige, viu? Então o tempo para mim continua sendo relativo. O que importa no tempo, para mim, é a conexão e a profundidade. Sim. Isso é o que faz. Se é 15 minutos ou 2 horas, não importa, né? Não importa. Por isso eu não me prendo aos minutos. Sim, e, cara, foi um bate-papo aqui. As portas estão abertas para você, cara. Isso aí, ó, pode... Tá? Gente, vai ter mais episódios, gente, com o Josias aqui. Puta bate-papo. A gente falou um pouco de tecnologia, falamos de gestão de ativos. Tem muita... Eu até... citei de perguntar para ele, vou dar um spoiler para vocês aí, ó. No próximo episódio, vamos falar da Supercana do Ike Batista.
Ó, Olha, esse é um assunto tema que polêmico, rende. rende um episódio inteiro, É. gente. Então, eu nem citei, porque senão vai estender 3 horas aí de Dapcast. Bom, mas agradeço muito, cara. E eu sempre dou oportunidade pro pessoal. Pode passar os seus contatos aí, onde a gente te encontra, né? Aí no LinkedIn, Instagram, site. Fica à vontade para passar os seus contatos aí, porque o pessoal vai entrar em contato com você, porque você tem muito conteúdo também aí nas suas redes e muita informação, né, que agrega valor ao dia a dia aí das pessoas. Olha, Dario, eu só posso te agradecer, cara. Eu tenho falado isso, né? Que eu tenho um conteúdo que chama Usina Digital. A gente tem que produzir palestras, eventos e tudo, mas eu normalmente estou na sua posição, Ah, sim. né? Então essa é a terceira vez só que eu participo como entrevistado e tem sido assim oportunidades incríveis. Eu acho que essa é a que a gente teve, talvez até por conta do tempo, não limitar muito o tempo, a gente teve mais liberdade, Sim, sim. né? Então eu só posso agradecer. Agradecer porque a gente tem uma missão, a gente tem um compromisso com o setor. Nós temos uma missão de disseminar conhecimento, estreitar relacionamento e promover negócios sustentáveis do setor bioenergético. E isso quer dizer que quando alguém abre essa oportunidade, eu só posso agradecer, ainda mais vindo de um especialista, de alguém que faz isso com maestria e faz com frequência, com consistência, não é? Como você. Então, só posso agradecer, dizer que espero que o conteúdo tenha sido interessante. Você, foi demais, cara. Muito bom. Que está assistindo, né? Espero que tenha agregado valor. Eu estou disponível nas redes sociais, é fácil, é Josias Messias. Só no LinkedIn continuo mesmo. Só no Instagram, que nós tivemos o meu Instagram anterior foi hackeado e os Facebooks também. E a gente tem um novo Instagram que é Josias Messias 12, me parece. E é a única coisa diferente. Bom, tem o site Jornal Cana, aí o pessoal acha, tem o YouTube do Jornal Cana também. Bacana. Então, enfim, eu estou à disposição e agradeço muito, foi muito top, cara. Para nós também, maravilhoso. Gente, ficamos por aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal aí, já deixar o seu like, tá? Se estiver no Spotify, depois vai no YouTube, Dap Engenharia, estamos no YouTube aí, tá? E a gente agradece muito ao Josias aqui e a todos vocês. Até a próxima. Tchau.